Então, vamos continuar tratando do assunto da doutrina do véu. A doutrina do véu. Tá? Então, novamente, eu vou repetir, eu nada tenho contra o uso do véu, em absoluto. Nada tenho contra o uso do véu. Eu escrevo, faço vídeos já há 14 anos, vai para 14 anos. Não há uma linha escrita, não há uma fala minha, uma censura condenando o uso do véu. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Tá? Então, atenção aí, os adoradores do véu. Porque essa turma do véu, sabe, chega ao ponto de adorar este objeto. Entendeu? Isso se tornou no meio da irmandade da congregação, para muitos, se tornou um amuleto. Sabe o que é um amuleto? O famoso pé de coelho, que as criaturas carregam por aí, para dar sorte, o trevinho de 4 folhas. Né? Entendeu? Então, fizeram do uso do véu um amuleto. Não é nada disso, não tem nada a ver, sabe? Eu não combato isso, o uso do véu. A igreja que quiser orientar as mulheres da sua comunidade do uso do véu, entendeu? Faça isso, entendeu? Ensine, tal, não tem problema. Você, mulher, se você acha que você deve usar o véu, por favor, faça isso. Porque fazendo diferente, você estará pecando contra a sua própria consciência. E você vai naufragar na fé. Quem não se respeita a si próprio vai se danar. Danou-se. Entendeu? Por isso que você está vendo aí na internet, nas igrejas, homens na liderança, cara cometendo absurdos, com pregações absurdas, tá? E pecando. Por quê? Porque o cara não se respeitou a si próprio, sabe? Não respeitou os limites da sua consciência. Então, se apartam de Deus dessa maneira, porque o Senhor não vai andar com homens nessa qualidade. Homens que não se respeitam a si mesmo. Ou mulheres que não se respeitam a si mesmo. Então, use o véu. Eu tenho a respeito disso, do véu, e ensino há quase 14 anos, que isso não é uma doutrina. Muito embora doutrina signifique ensinamento, mas nós precisamos fazer uma distinção do que é uma doutrina bíblica e fundamental das Escrituras e o que é usos e costumes. Entendeu? Você tem o uso do véu como mandamento, ensinamento, preceito, dê o título que você quiser. Mas você não faça disso uma doutrina fundamental das Escrituras. As doutrinas fundamentais das Escrituras são aquelas pelas quais vou dizer assim, ó, vale a pena você morrer, entendeu? A respeito da personalidade de Deus, tá? Que é o nosso primeiro ponto, a personalidade de Deus, que é o nosso segundo ponto de doutrina, a respeito da inerrância e infalibilidade das Escrituras na sua inspiração, que é o nosso primeiro ponto de doutrina, a respeito da divindade e humanidade de Jesus Cristo, que é o nosso terceiro ponto de doutrina, que a salvação é pela fé, que é o nosso quinto ponto de doutrina, entendeu? São doutrinas fundamentais, tem outras também, tá? Mas eu estou citando essas porque elas foram pervertidas pelo nosso ministério. Estão elegendo como doutrina usos e costumes que não tem nada a ver com as doutrinas fundamentais das Escrituras. E eu digo já há 14 anos que a doutrina, fazer do uso do véu uma doutrina é problema. Todas as vezes que você faz de usos e costumes, você faz uma doutrina, pode haver algum lugar onde você não vai poder entrar, levar o seu evangelho, a sua pregação. Por quê? Porque você fez esses usos e costumes que você estabeleceu como doutrina. Pode ser que nesse lugar, nessa nação,
isso seja ofensivo, imoral, degradante. E você não pode ir para lá para levar sua pregação. Por quê? Porque você fez uma doutrina de usos e costumes que não é aceito por aquele povo. E dizia desde o ano 2000, que a respeito do véu, eu não sei, mas pode ser que exista uma nação, um lugar, onde a mulher ter uma coroa de flores sobre a cabeça seja ofensivo, imoral, agressivo, entendeu? Eu não sei, até hoje eu não sei. Pode ser que exista, porque as culturas no mundo são milhares, umas diferentes das outras. A variedade é muito grande, entendeu? E a palavra de Deus manda que a gente leve o evangelho para essas nações, para esses lugares. E eu dizia, a respeito do uso do véu, a mulher ter alguma coisa sobre a cabeça, eu não sei. Mas a respeito do homem ter alguma coisa sobre a sua cabeça, um chapéu, eu conheço uma cultura. São os judeus. Eles têm como milenar a cultura de ter a cabeça coberta para honrar a Deus. E se a congregação um dia for lá a Jerusalém, levar sua pregação, não vai poder entrar, fazer o que fizeram aqui no Brasil, que expulsaram do templo os judeus porque tinham a cabeça coberta. Eu sei de um caso, o judeu Saulo Sharabi. Se você quiser ouvir o testemunho dele, o testemunho de conversão dele, eu tenho para te fornecer. Está aí na internet, procura aí Saulo Sharabi, que você vai encontrar. Eu tenho fotografias dele, eu o conheci pessoalmente. Ele foi humilhado em público e não pôde permanecer na congregação porque estava com o quipá na cabeça. Entendeu? Só que em 2005, antes do ano de 2005, 2003, 2004, a congregação iniciou as tratativas para construir um templo lá em Jerusalém. E o Mossad soube disso e mandou tratores, tropas armadas de metralhadora, meter a metralhadora na cara dos irmãos ali. E se alguém abrisse o bico, tomava bala na cara, viu? Tomava bala na cara. E com tratores botaram tudo no chão, entendeu? Por quê? Por causa da doutrina do chapéu. Ofenderam os judeus aqui no Brasil, humilhando, expulsando do templo, e pagaram o preço lá em Jerusalém. Porque eles são mais fanáticos a respeito da doutrina da cabeça coberta, a doutrina do chapéu, são mais fanáticos, mas muito mais fanáticos do que nós somos, a respeito da doutrina do véu. Entendeu? Então, isto não é uma doutrina, isso não é verdade, isso não é doutrina. Presta atenção, coloque na sua cabeça essa compreensão disso. Jamais, jamais o Espírito Santo vai inspirar o ministério fazer doutrinas de usos e costumes que impeçam o progresso do Evangelho. Entendeu? Não vai inspirar o ministério fazer doutrina, não aplicar, usar, entendeu? Fazer disso uma doutrina que impeça o progresso do Evangelho. Porque se você faz uma doutrina, tá? Você coloca usos e costumes como uma doutrina, você depois não vai poder abandonar. Você tem que ser fiel à sua pregação, à sua doutrina. Agora, se você faz isso apenas uma ordenança, um mandamento, um preceito, entendeu? Mas se lá não for possível você usar esse uso e costume, você abandona. Abandona. Então eu vou usar um fato. Eu vou usar um fato, tá? Como exemplo, entendeu? Para que você entenda estas diferenças, tá? Olha, tá vendo esse homem aí, ó? Veja bem, tá? Esse homem aí é o vice-prefeito lá de Jerusalém, tá? Ele é membro do partido da Torá. Torá é a Bíblia dos judeus, é o Velho Testamento. Portanto, ele é um judeu religioso. Ele usa também a cabeça coberta. Os judeus religiosos
usam a cabeça coberta. Tá vendo? Olha? Ele aí, ó, com o kippá na cabeça, que é aquele chapeuzinho de judeus, ó, aí, tá vendo aí? Você está vendo ele conversando com judeus ortodoxos, que são esses que usam esses chapelões, são os sacerdotes, né, do judaísmo. E olha, ele aí conversando com esses homens, esses religiosos, com o quipázinho na cabeça. Tá vendo? Agora veja ele dentro da congregação cristã, lá em Jerusalém, lá dentro do templo. Templo não, foi uma tenda que eles construíram lá. Tá vendo aí? Todos sentadinhos no culto com o kippá na cabeça, com a cabeça coberta. Tá vendo? Você viu? Dentro do templo. Ele e seus companheiros. Tinha outros judeus também. Eles foram numa comitiva. Não sei se eram 2, 3, meia dúzia, não sei. Todos eles do partido da Torá com o kippá na cabeça. Agora veja. Olha ele aí falando no meio do culto. Deram-lhe a oportunidade de falar com a irmandade que estava ali reunida. E olha ele aí na tribuna, no meio do culto, falando com a irmandade. Veja ele aí falando para a irmandade no meio do culto com a cabeça coberta. Ó, a doutrina do chapéu. Tá vendo aí? Tá vendo? Agora presta atenção o que eu vou te dizer, tá? Se ele fosse lá nesse culto para pregar contra a infalibilidade e inerrância das Escrituras, como ensina o nosso primeiro ponto de doutrina. Se ele fosse lá dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia é um livro comum, cheio de erros, confuso, tá? Não tem inspiração divina nenhuma, e o ministério local soubesse que ele ia fazer esse tipo de pregação, o que você imagina que aconteceria nessa reunião? Você acha que ele estaria ali na tribuna? Ou os irmãos iam fazer de tudo para impedi-lo? Iam fazer de tudo para não permitir até que ele entrasse no meio da gente, no meio do culto, se assentasse lá nos bancos. Por quê? Não iam permitir ele assumir a tribuna e fazer a sua pregação. Porque a doutrina, o primeiro ponto do nosso ponto de doutrina, é uma doutrina fundamental da congregação. Entendeu? Ou ou o ministério lá e a irmandade não permitiria esse homem ir à tribuna, ou então sairiam todos do templo. Entendeu? Mas, ó, o quipázinho na cabeça, eles permitiram. Não somente permanecer no culto com a cabeça coberta, como também ele subir à tribuna e falar com a irmandade no meio do culto. Por que mudou isso? Mudou o comportamento. Porque a doutrina do chapéu não é o uso e costume, aliás, melhor dizendo, usos e costumes do chapéu não é uma doutrina. É usos e costumes. Então o que foi feito lá? Abandonaram, Entendeu? Abandonaram. Quer um outro exemplo? Suponha que esse homem aí fosse lá para pregar para os irmãos lá que Deus não é uma trindade, que o Espírito Santo não é Deus, que Jesus Cristo não é Deus, que tudo isso é conversa mole, que Deus é um só, tal, e acabou e não tem mais para ninguém, entendeu? E o ministério soubesse que ele ia lá para fazer esse tipo de pregação contra o nosso segundo ponto de doutrina. O que você acha que aconteceria, meu querido?
Você acha que o ministério iria permitir ele subir à tribuna e falar com o nosso povo? Se a Irmandade ouvisse ele falar esse tipo de pregação contra o nosso segundo ponto de doutrina, você acha que a Irmandade ia aceitar? Eu acho que ele não subiria à tribuna, e se falasse isso lá na tribuna, iria todo mundo embora, abandonaria o templo, a tenda. Por quê? Porque a doutrina da Trindade é uma doutrina fundamental da congregação. Doutrina não muda conforme o lugar. Mas deixar o homem falar. Com o quipazinho na cabeça. Por que deixaram ele falar com o quipá na cabeça? Com a cabeça coberta? Porque usos e costumes aí que fizeram a doutrina do chapéu não é verdade, não é uma doutrina. Né? Então, assim como o uso do chapéu não é uma doutrina, o uso do véu também não é uma doutrina. Entendeu? Você está entendendo a diferença? Né? Então, suponha que nesse lugar aí, a mulher, nessa sociedade aí, judeus, a mulher que usasse um véu na cabeça fosse imoral, indecente. As irmãs lá, se fosse, a congregação fosse levar o evangelho para esses lugares, as irmãs não poderiam usar o véu. Mas os costumes abandonam. Qual o problema? Por quê? Isso aí não é o evangelho. Não é o evangelho. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Né? As almas dos homens são preciosíssimas demais, imensamente preciosas. A prova está que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele mesmo veio e deu a sua vida na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para salvar as almas perdidas. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Entendeu? Presta atenção. Presta atenção que de usos e costumes não se faz doutrinas, porque elas impedem o progresso do Evangelho. E isso não tem inspiração divina. Não procede do Espírito Santo. Porque mais importante é o Evangelho. O Evangelho, o que é o Evangelho? E o que é o Evangelho? O Evangelho é usar ou não usar chapéu, ter um pano sobre a cabeça? É isso o Evangelho? Não, em absoluto. O Evangelho é dizer ao pecador que Deus, o próprio Deus, se fez homem e foi à cruz do Calvário e pagou ali na cruz o preço do seu pecado para que ele tenha a vida eterna. E se ele crê nisso, ele tem a vida eterna. Entendeu? É isso o Evangelho. Mas na nossa igreja, a maioria dos ministros não sabe nem o que é o Evangelho. Não sabe o que é o Evangelho. É uma vergonha o cara ir à tribuna pregar para o povo, para a comunidade cristã que está reunida ali, e ele não sabe nem o que é o Evangelho. Se você perguntar, experimenta fazer isso. Vai pergunta para um dos nossos anciãos, um cooperador, um diácono, alguém da liderança. Pergunta, explica para mim o que é o Evangelho. Ele vai te dar uma listinha, de coisas que você deve fazer e uma outra listinha de coisas que você não deve fazer. Entendeu? Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que ele conhece. Ele não conhece nada além disso. E aí aceita essas asneiras aí, como essa de usos e costumes, fazer uma doutrina. Não tem fundamentação bíblica uma coisa dessa. Nenhuma. Entenda. As doutrinas bíblicas, elas precisam estar bem fundamentadas nas Escrituras, sabe? Expressas em várias partes e porções da Bíblia. E um verso completando o outro,
formando a doutrina de maneira tal que são coisas que você precisa preservar e passar adiante. Entende? É o uso do véu. O véu está escrito lá, um versinho lá, contraditório. Se você ler um pouquinho mais para frente, tem um verso que diz lá que o cabelo foi dado em lugar no véu. Aí se você faz uma doutrina, cria uma divisão. Vai ter o grupo que acredita que a mulher não precisa usar o véu porque tem o cabelo colocado no lugar do véu. É o grupo que não, tem que usar. Bababá, então. Isso divide. Ah. E essa turma fica numa guerra desgraçada, sabe? Numa desobediência infernal. O cara... porque Paulo mandou, Paulo escreveu. Logo para frente diz assim que nós não temos o costume de ser contencioso, de discutir essas coisas. Eu estou aqui no quarto vídeo, tá? Quarto vídeo sobre a doutrina do véu. Eu não estou discutindo isso. Pelo amor de Deus, entenda. Não seja estúpido ou boçal para pensar diferente. Eu não estou discutindo o uso do véu. Quer usar o véu? Use. Entendeu? Só que não faça uma doutrina. Entendeu? Eu não faço doutrina disso aí. Porque cria divisão, impede o progresso do evangelho, essas bobagens todas. Entendeu? Então, veja, eu vou comentar agora, fazer uns comentários por causa da maçonaria no nosso meio, sabe? E não por causa da pessoa. A pessoa se degradou diante de Deus, sabe? Se desqualificou diante de Deus, entrou numa prova muito grande por causa disso. Então, eu vou fazer uns comentários aqui, não é por causa dele, não, porque ele é página virada, sabe? É página virada. Vou fazer uns comentários para você perceber como pensa e como age esse pessoal da maçonaria. Entendeu? Em primeiro lugar, eu quero lembrar a todos vocês da Congregação Cristã no Brasil que nós temos um ensinamento que eu considero muito precioso, sabe? É muito importante observar e guardar. E quando você é ofendido por alguém, caluniado, agredido, tá? Fique calado, não responda, sabe? Fica na sua, entende? Deixa na mão de Deus, porque Deus sabe o que vai fazer com essa alma, entendeu? Você não precisa estar se defendendo. Deus faz justiça para os seus filhos. Faz justiça para os seus filhos. Ele diz lá na sua palavra: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Tem um verso que diz: minha é a vingança, eu retribuirei. Entendeu? Então fique em paz, se você está na verdade, entendeu? Se você está na justiça, fique em paz, entrega o assunto na mão de Deus. Entrega o assunto na mão de Deus. Que Ele vai tomar uma providência. Você fica de bico calado. Fique de bico calado, mas não fale nada. Entendeu? Não fale nada, deixa na mão de Deus. Porque Deus tem uma sabedoria infinita. Ele conhece as verdadeiras razões que motivaram aquela pessoa a fazer essa agressão. Tá? E Deus tem um propósito com você. Não quer você batendo boca, tá? Trocando ofensas. Como você está vendo aí na internet, pastores se degladiando, se ofendendo mutuamente, sabe? Que é uma vergonha para o Evangelho. Deus não quer isso. Porque não convém ao servo do Senhor viver contendendo, é ensino do apóstolo Paulo. Viver fazendo contendas, sabe? Discutindo coisas. E nessa discussão, agredindo
e também agredindo e sendo agredido, gerando ódio. É o sinal dos fins dos tempos. Nós estamos vivendo esses dias aí. Tá? Que o Senhor falou que mutuamente se aborrecerão, se odiarão uns aos outros, sabe? Entende? São esses bate-bocas aí que não tem fim. O sujeito entra por esse caminho, isso não tem fim, sabe? Então você conhece a nossa doutrina. Ela é cheia de sabedoria e tem a guia de Deus. Então, eu fui agredido, eu me calei, sabe? Eu me calei. E eu vou fazer alguns comentários, eu não vou me delongar nisso, sabe? Porque o sujeito fez mais de umas 4 horas de vídeo para me desqualificar, sabe? Mentiu descaradamente, tá? E fez umas 4 horas de vídeo para me desqualificar. E eu me calei. Muito embora eu sou carnal, sou humano, entendeu? Estou nessa terra. Eu queria responder, sabe? Mas o Senhor me falou umas 8 vezes, 6 ou 8 vezes. Não responda que ele vai fazer pior. Não responda porque ele vai fazer pior. Eu não queria obedecer a Deus. E quando você não quer obedecer a Deus, você entra num conflito muito grande, sabe? Eu tive um conflito muito grande, porque eu estava que nem aquele que tomou o barco, né? E não foi pregar o evangelho, tomou um barco para fugir da presença de Deus, porque ele não queria levar o evangelho para as almas perdidas, né? Como é que é o nome dele lá? Não lembro. Mas eu não queria fazer isso, eu queria responder, mas não tem como responder. Porque é o seguinte, eu não sou capaz de usar estas armas, sinceramente, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu não consigo violentar a minha consciência e tornar a verdade uma mentira e perverter as palavras das pessoas. Sabe, eu não consigo, sinceramente, de todo o coração. Felizmente eu não consigo, sabe? Mas eu queria responder. Então ia ficar o tempo todo me explicando, aí o cara ia fazer outras coisas, inventar mais coisas, porque ele só quer ficar bonitinho na foto. Suas motivações não são o estabelecimento da verdade. As suas motivações para me agredir são outras, que eu até hoje eu não sei, sabe, exatamente, entendeu? Ele fala, no vídeo ele fala que, como é que ele fala? Ele afirma que eu disse no vídeo que Paulo mandou Filemão receber Onésimo como escravo. Vai lá, examina no vídeo, vê se eu digo isso. Em lugar nenhum estou dizendo isso. Ele afirma que eu disse que Paulo pregava a escravidão. Vai lá no vídeo. Olha lá, veja se eu digo isso. Afirma que Paulo mandou que as mulheres cobrissem a cabeça com o véu, e que eu digo que não é para as mulheres cobrirem a cabeça com o véu. Mentiu descarada e vergonhosamente, porque no primeiro e-mail que eu mandei para ele, eu digo que eu nada tenho contra o uso do véu. Se você procurar tudo que eu escrevi, tudo que eu falei ao longo desses 14 anos, vai ver que não tem uma palavra contra o uso do véu. Afirma que não queria debater comigo estas coisas, mas fez 11 desafios dizendo que eu não sou crente, que quando eu me converter para procurá-lo, entendeu? Teve a coragem de perverter um vídeo meu, onde eu aconselho um jovem de nome Josafá Agra a não se valer do expediente do fake para agredir. E digo que quem faz isso, agride as pessoas se valendo do expediente do fake, está sendo um instrumento na mão do diabo. Então o que ele faz, esse sem vergonha? Ele usa parte desse vídeo, tá, para me desqualificar, dizendo que eu o aconselhei a se valer do expediente do fake.
para colocar o vídeo dele lá num fórum de debates. Mas não informa que eu aconselhei ele a se valer do expediente do fake porque eu entendi que ele não estava querendo fazer isso porque estava consciente de que se ele fosse lá colocar esse vídeo lá no fórum de debate com o título de pastor, com o nome dele, ele seria chamado de ladrão de coleta, que vive lando as ovelhas, portanto é um vagabundo, que o homem é um homem maldito, porque o dízimo é maldito, quem emprega o dízimo é maldito também, que ele é um formador de quadrilha, porque quem ensina a prática do dízimo, ensina o ministério de uma comunidade cristã a recolher o dízimo das pessoas, está ensinando está mandando a pessoa pegar o dinheiro das pessoas e colocar no bolso do pastor. Então é formador de quadrilha. Então, estas coisas, eu achei que ele tinha entendendo isso, que ele podia sofrer algum agravo. Entendeu? Então, vai lá como um fake. Ele aproveitou essa orientação minha para fazer um vídeo que está aí na internet me desmoralizando. Agora, o camarada que saca de um contexto, um pedacinho do vídeo, e se vale disso para me ofender e me desqualificar, não é um sem vergonha safado? Deixa eu ver. Que eu perguntei várias vezes, ele se esconde, ele não quer responder, mas eu não quero responder porque o senhor não me permitiu. E agora eu estou tocando esse assunto. Eu não estou respondendo a esse rapaz, eu estou obedecendo aquilo que Deus me fez claro. Não responda porque ele vai fazer pior. Entendeu? Quem é esse homem? Eu não sei. O assassinato, eu já fui ameaçado 4 vezes, e se alguma coisa me acontecer, atenção, a polícia e a justiça, investigue também esse camarada, que não é difícil saber quem ele é, de quem se trata, quem é a pessoa que eu estou falando. Se investigar, vai saber. Fala que me deu o seu e-mail para trocar mensagens comigo, né? Porque gosta da amizade, quer ter amizade com as pessoas. Bom, tivemos aí alguns momentos de amizade. Só que de repente o cara começou a fazer vídeos me agredindo, me desqualificando, da maneira com mentiras, com mentiras. Um camarada que te oferece amizade, depois faz um negócio desse, o que ele é, hein? O que ele é? É um traidor, sabe? E o senhor não gosta de traidor. Ele teve uma experiência muito ruim, né, com Judas, né? Traidor, cheio de conversa. Está cheio de conversa. Né? Fez vídeos e mentiu no próprio título dos vídeos. Um dos vídeos ele deu o título de Por que eu não fui ao debate com o senhor Jair? Ora, mas que picareta sem vergonha. Eu não convidei ele para debate nenhum. Né? Nunca o convidei para debate nenhum. Ele disse que nunca quis debater o assunto do véu comigo. Né? Mas fez 11 desafios, me desqualificando como crente. Para que fez esses desafios? Simples diletantismo? Não, ele queria discutir esse assunto comigo. Agora eu não tenho que discutir sobre o véu. Eu vou discutir o quê? O que eu vou debater a respeito do véu? Não tem, porque eu não condeno o uso do véu. Nada.
Eu disse a ele que colocasse o vídeo dele lá num fórum de debate, só isso, mas eu não estou convidando ele para debater comigo. Colocasse lá no fórum de debate. Eu disse, prometi para ele que se ele fizesse isso, eu ia ver o vídeo dele. Que até hoje eu não vi. Não sei o que ele disse nesse vídeo. Entendeu? Se ele colocasse o vídeo dele, eu prometi, eu vou ver seu vídeo. Para debater, para discutir. Não, em absoluto. Se o vídeo dele fosse bem trabalhado, né, sobre o uso do véu, se o vídeo dele fosse bem trabalhado, ele vai fazer lá uma porção de argumentos absurdos e fora de contexto para defender a doutrina do véu, né? E se foi bem trabalhado, ele iria apresentar o que nós encontramos na patrística, que são os escritos dos pais da igreja, né? Os primeiros crentes, lá pelo ano 100, 200, 300, do cristianismo primitivo, entendeu? É só isso, mas isso não quer dizer que é uma doutrina, é usos e costumes. E lá eles disseram que tratar isso como doutrina, mas não muda nada, está errado. Está errado. Como lá nos ensinos dos pais da igreja, está cheio de heresia também, não é? Eles têm muita heresia, também tem coisas boas, mas tem coisas que são heresias. Entendeu? Bom, ele disse que nunca me desafiou para debate. Mentira, porque ele fez 11 desafios. Eu nunca fiz um desafio para ele. Eu simplesmente disse a ele que fosse lá, colocasse lá. Sabe, a única coisa que eu iria fazer é o seguinte, eu ia apresentar um fato, vai. Simples, explica para mim. Em 1 Coríntios 11 temos duas doutrinas ali, uma doutrina do véu e a doutrina do chapéu. A congregação se deu uma lá em Jerusalém por causa da doutrina do chapéu. Porque expulsaram aqui no Brasil os judeus que estavam com a cabeça coberta? Pagaram o preço lá em Jerusalém, com o exército, a tropa regular de Israel, com metralhadoras apontadas na cara dos irmãos. Se alguém falasse alguma coisa, tomava tiro na cara. E levaram tratores e botaram tudo que havia sido construído durante 6 meses, botaram no chão. Estas fotos são fotos da ação violenta do Estado de Israel, por meio do seu exército, na destruição do templo que estava sendo erigido lá em Jerusalém. E olha que levantar uma congregação em Israel não é brincadeira, não. O alicerce, as paredes têm 3 metros de largura para resistir bombas. Entendeu? Não é brincadeira, não. Entende? Aí eu ia dizer, eu falar, então isso explica para mim. Por quê? Aqui no Brasil expulsam as pessoas do templo, né? Porque tem a cabeça coberta, é judeu, tem a cabeça coberta. E lá em Jerusalém ficaram bico fechado. E judeus assumiram a tribuna e falaram durante o culto. Olha aí o judeu falando no meio do culto, na tribuna, com o quipá, que é um chapeuzinho, na cabeça. Com a irmandade, com o chapéu na cabeça. Se isso fosse uma doutrina, presta atenção, ó. Eu pergunto para você, se isso fosse de fato uma doutrina, não, vamos pensar em doutrina. O que é? Doutrina. O primeiro ponto de doutrina fala que a Bíblia é a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Você acha que o ancião consentiria alguém assumir a tribuna e dizer, olha gente, é o seguinte, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia é cheia de confusão, a Bíblia não tem inspiração de Deus coisa nenhuma, tal, isso é enganação. Você acha que o ancião ia permitir isso, lá em Jerusalém? Alguém subir no púlpito e dizer estas coisas? Não ia permitir.
Por quê? Porque isso é doutrina. Doutrina não muda. Você acha que se alguém subisse ao púlpito lá em Jerusalém para pregar, não, Deus não é uma trindade, Deus não é uma trindade, o Espírito Santo não é Deus, Jesus Cristo não é Deus, é só Deus, não tem mais nada, é tal. E por aí fosse, fazendo suas pregações. Hein? Você acha que o ancião ia permitir? Hein? Você acha que a Irmandade ia permitir? Hein? Não ia permitir. Por quê? Porque isso é doutrina. Doutrina não muda. Não muda conforme o lugar, com a cultura, com a nação onde você vai levar a pregação. Não muda. Você acha que se o ancião lá ia permitir alguém subir à tribuna e dizer, não, Jesus Cristo não é Deus, não tem essa conversa de Deus encarnado, esse ponto de doutrina que diz que ele era verdadeiro Deus, verdadeiro homem, isso é bobagem, está errado. Você acha que o ancião ia permitir isso? Hein? Você acha que o ancião ia permitir isso? Por que ele não ia permitir? Porque isso é doutrina. Doutrina não muda. Entendeu? Mas já o Chapéu, ele ficou quietinho, não falou nada. O cara falou o que quis lá na tribuna. Todos eles, ó, não é só ele não. Ó. Olha ele aí na tribuna, né? Tá vendo? Olha aí o judeu falando no meio do culto, na tribuna, com o kippá, que é um chapeuzinho, na cabeça. Tá vendo ele na tribuna? Mas não é só ele não que estava com o kippá na cabeça. Tinha outros que estavam junto dele, que era da administração da prefeitura lá em Jerusalém. Estava no meio dos sentadinhos, aí eles sentadinhos aí, ao lado do ministério. Aí, tá vendo? Chapeuzinho na cabeça. Todos sentadinhos no culto, com o kippá na cabeça, com a cabeça Entendeu? Coberta. Eu ia perguntar, ué, por que mudou? Por que mudou? Por que se entrar hoje, a congregação se reúne num lugarzinho lá escondido, tem 14, 15 pessoas reunidas num cantinho lá, e uma salinha. Se entrar um judeu com chapéu, ninguém vai falar nada, bico calado. Boca fiusa. Por quê? Porque não é doutrina. Não é. Se fosse doutrina, não. Doutrina tem que ser guardada, tem que ser respeitada. Entendeu? Eu ia apresentar esses fatos para ele ouvir a opinião dele. É. Tem um outro vídeo que ele fez e o título é o seguinte: respondendo às indagações do senhor Jair. Mas que sujeitinho sem vergonha, né? Que sujeitinho sem vergonha. Fiz indagação nenhuma. Eu perguntei para ele, tá aí nos e-mails lá na pasta lá do site, lá eu coloquei todas essas coisas, né? Tá ali lá, não tá lá nos e-mails que eu perguntei sobre o programa de edição de vídeo que ele usava. Ele disse que era Sony, né? Eu perguntei para ele como é que ele conseguia fazer vídeos de tão longa duração. Ele me explicou por quê. Essas coisas, mas nada sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, sobre igreja, nada disso. Mas o vigarista diz que está respondendo às minhas indagações lá. Bom, só se é sobre essas indagações de vídeo e tal, Sony e tal. Aí tá sério, mas não está falando isso não. Ele deve estar falando que eu estou fazendo perguntas para ele. Nada disso. Esse camarada é um artista. Artista. Entendeu? Bom, eu não tinha como responder isso, entreguei na mão de Deus e Deus mostrou quem é o verdadeiro e quem é o mentiroso. Mostrou para mim que está na minha vida, está comigo, respondendo a minha oração e metendo esse cara na disciplina e na prova. Na disciplina e na prova. E tem outras mentiras mais, sabe? Que eu não vou me delongar. Tá? Porque a finalidade não é esse homem. Tá? Fez 4 vídeos com mais de 4 horas de gravação. Colocou no Facebook e no Twitter para me desmoralizar. Bem, mediante essa coisa,
Eu simplesmente coloquei esse homem na mão de Deus, ó, na mão de Deus, para que Deus fizesse justiça a meu respeito. É isso. Ele diz o seguinte, que os motivos dele fazer o vídeo é que num vídeo, na Doutrina do Véu, a primeira parte, tinha lá uma mentira. Ele está dizendo que eu disse que Paulo mandou Filemão manter Onésimo como escravo. Né? Que absurdo, eu não digo nada disso. Que Paulo mandou Filemão escravizar Onésimo. Em absoluto. Né? Ele diz que eu digo que Paulo pregava a escravidão. Examina lá, no vídeo está aí na internet, a Doutrina do Véu, parte 1. Eu não digo que Paulo mandou Filemão ter Onésimo como escravo, que Paulo pregava a escravidão. Nada disso. O que eu digo é que Paulo recomendou claramente e firmemente a escravidão. Mas não podia ser diferente. E os conselhos de Paulo, estou passando aí, são esses os conselhos de Paulo a respeito da escravidão. É isso que ele pregava na tribuna, que aqueles que se achavam debaixo do jugo da escravidão permanecessem no jugo da escravidão e procurassem servir melhor o seu próprio Senhor, o seu Senhor, de escravos, para que a doutrina não fosse imaculada. Esses eram os conselhos de Paulo. Né? Para ser mais exato, eu deveria dizer, né, que Paulo recomendou claramente e firmemente a obediência ao regime da escravidão. Mas daí para ele fazer uma interpretação de que eu estou dizendo que Paulo pregava a escravidão, é uma loucura. Um absurdo. Eu estou usando lá o argumento do absurdo, né? Isso choca um pouco as pessoas. Ele reclamou também que eu estou dizendo que Paulo não escreveu uma linha, né, condenando a escravidão. É verdade. Paulo não escreveu uma linha condenando a escravidão. Por quê? Fez isso? Ele não escreveu uma linha por covardia? Não, em absoluto. Ele não escreveu uma linha contra a escravidão, porque a vontade de Deus a respeito dos usos e costumes da escravidão era que esse uso e costume fosse vencido pelo tempo e pelo cristianismo, que foi o que aconteceu. Se Paulo pregasse realmente a rebelião ao jugo da escravidão, ele provocaria uma revolução. Ele seria o primeiro da fila a morrer, cortaria a cabeça dele logo, e ele não escreveria as 13 cartas que ele escreveu. Então Paulo não combateu a escravidão. Tá? Ele devolveu Onésimo na condição de escravo. Embora ele faça sugestões a Filemão que liberte seu escravo Onésimo, mas ele faz sugestões. E se você examinar cuidadosamente a carta, você vai achar que por 9 vezes ele faz sutis sugestões para que Filemão liberte Onésimo. Mas sugerir é diferente de impor, de mandar, de exigir. Entendeu? Além disso, essas instruções eram exclusivas para Onésimo. Bom, era comum naquele tempo os donos de escravos, porque vivia todo mundo da agricultura, né, ter dezenas de escravos. Onésimo seria uma instrução somente referente ao escravo Onésimo. E os demais? Continuaram escravos. Provavelmente continuaram escravos na casa de Filemão. E quem garante que realmente Onésimo atendeu ao conselho de Paulo? Pode ser que ele mudou Onésimo de categoria. Ele era um escravo, por exemplo, que trabalhava na colheita do algodão e passou a trabalhar dentro da casa para tutelar os filhos de Filemão. Né?
Pode ser que ele mudou apenas a condição de Onésimo dentro da sua casa. Vai saber se atendeu ou não. Então, mas essas coisas aí, esse homem pegou para... mentiu. Ele disse que eu havia uma mentira. Na realidade, ele colocou palavras na minha boca. Ele colocou palavras dizendo que o Paulo mandou Filemão escravizar Onésimo e colocou as palavras na minha boca dizendo que eu disse que Paulo pregava a escravidão. Eu não estou dizendo nada disso. Entendeu? Então, começa de princípio, começa mentindo. Né? Mentindo. Pervertendo as minhas palavras. Outro motivo que ele falou, que são os dois motivos principais, né? Esse aí, que a respeito do que Paulo, das instruções de Paulo a Filemão, e o outro é que eu sugeri que ele se valesse do fake para colocar um vídeo lá no fórum de debate. Né? Então é o seguinte, primeiro nós precisamos ver o contexto disso. Tá? A nossa Irmandade, todos, sem exceção, se valem do expediente do fake. Ao longo de 14 anos, olha, 14 anos, somente 3 crentes da congregação mostraram a sua cara para mim. Só 3. 14 anos escrevendo, fazendo vídeos e somente 3 pessoas mostraram a sua cara para mim. São milhares de crentes da congregação que eu troquei informação, troquei até farpas, discutindo os assuntos, as doutrinas e tal. Né? Muitos deles são ministros da congregação. Mas a grande maioria segue o exemplo dos ministros. E se vale do expediente do fake. E eu entendo e respeito esses ministros que usam o fake para trocar ideias comigo, para me contestar, essa coisa toda. Eu respeito porque se eles puserem a cara deles na internet, eles vão ser expulsos do ministério da pior maneira, entendeu? Então, eu simplesmente, para mim é muito natural esse ambiente da congregação, o expediente do fake. E a Irmandade vai nesse rumo também, sabe? Eu tolero tudo isso aí. Agora, eu acho que uma pessoa que se quer ofender, agredir, maltratar, é uma grande covardia se valer do expediente do fake. Mas só 3 pessoas, mais 14 anos escrevendo e tratando com a Irmandade da Congregação, são, Sérgio Teixeira, lá no Fórum de Debates CCB, sem censura, só o irmão Sérgio Teixeira, que faz parte da administração lá no lugar onde ele congrega, teve a coragem e mostrou sua cara. O irmão Romário, que desde o princípio sempre mostrou a sua cara, tá? A princípio não, usou o expediente do fake, depois mostrou sua cara. E o outro é o Josafá Agra. Josafá Agra. Mostrou a sua cara. 3 só. Bom, agora eu fiz um vídeo para o Josafá Agra, porque ele estava me desqualificando usando o expediente do fake. Eu fiz um vídeo e falei, filho, você quer me agredir? Tudo bem, mas mostra a sua cara. Por que você está escondendo a sua cara? Você é bandido, você é ladrão, você é estuprador, e não quer que a polícia veja você? O que é? Por que você não mostra a sua cara? Mostra a sua cara e me agride, eu digo o que você quer fazer. Mas fazendo o que você está fazendo é uma coisa muito covarde, né? Entendeu? Então esse é o contexto, entendeu? É o contexto. Agora, o outro contexto, tá? O outro contexto
que é o argumento que ele usou para me fazer os vídeos me desqualificando. Que foi que eu disse a ele que se valesse do expediente do fake. Tá? Então, ele fez um vídeo dizendo que eu o aconselhei a se valer do expediente do fake. E aí usou o vídeo que eu fiz ao Josafá. Só que eu aconselhei a ele se valer do expediente do fake e colocar o seu vídeo lá no fórum de debates, entendeu? Porque é Irmandade, sabendo que ele é pastor, né? Poderia agredi-lo, né? Porque a nossa concepção a respeito dos pastores é esta, que todos, sem exceção, são ladrões de coleta, vivem da lã das ovelhas, né? Entendeu? São todos ladrões, né? Entendeu? Então, são malditos, né? Porque ensinam o dízimo, recebem o dízimo, e o dízimo é maldito. Então, ele não foi lá porque ele seria agredido, ofendido pela Irmandade. Falei, bom, então, o raciocínio não está querendo ir porque entendeu isso. Mas põe como um fake lá e pronto, acabou a história. Entendeu? Então, é isso. Agora, o que ele fez foi se valer, né, disto que no entendimento de todo mundo, isso aí é uma coisa até imoral, né? Mas aqui no nosso meio, a imoralidade campeia, meu amigo. Tá? E se eu não aceitar o expediente do fake, eu não tenho com quem dialogar. Entendeu? Eu não tenho com quem conversar. Tá? Então, é isso, esse camarada. Bom, ele fala outras mentiras, né? Fala outras mentiras. Desde o princípio eu digo que os primeiros e-mails que eu troquei com ele, a informação, eu disse, nada tenho contra o uso do véu. Eu tenho contra fazer do véu uma doutrina. Eu não tenho nada contra o uso do véu. E ele lá, no vídeo dele, ele fala, Paulo mandou as mulheres usarem o véu e o irmão Jair disse que não. Eu nunca disse isso. Então tem todas essas mentiras, sabe? Mentiras. Mas o fato é o seguinte, que eu entreguei esse camarada na mão de Deus, sabe? A palavra de Deus diz assim, ó, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Entendeu? É Deus quem nos justifica. Então, eu passei uns 4, 5 meses não querendo obedecer a Deus. Né? Deus me dizia, não responda que ele vai fazer pior, e eu fiquei lutando em conflito contra isso. Quando eu coloquei esse assunto na mão de Deus, né? Quando eu coloquei esse assunto na mão de Deus, passados uns 20 dias, esse camarada entrou numa prova terrível, sabe? Entrou numa prova terrível, entendeu? Assassinos e ladrões entraram na casa dele, bateram na sua mulher, abriram a cabeça de uma pessoa que se encontrava lá, que acho que é empregada dele, abriu a cabeça da pessoa, a mulher dele foi para a UTI, essa pessoa arrebentaram a cabeça dele, teve tiro e o caramba dentro da casa dele, entendeu? Entrou numa prova terrível. Eu vi acontecer. Você, maçom da congregação, sabe? Que me ameaça, vive me ameaçando, mandando seus recadinhos, entendeu? Presta atenção, viu? Tá? Que eu entreguei ele na mão de Deus, tá? Eu entreguei esse homem na mão de Deus. Você viu ele contando a prova que ele passou. Você viu, sabe? E se põe em ordem diante de Deus, tá? E se arrependa das suas más obras, porque senão a prova vai entrar na sua vida, porque você não é ninguém, tá? Você é um falso profeta mentiroso envolvido com uma seita satânica e na desobediência do ensino da igreja, da congregação que não aceita a maçonaria, tá?
Quando vocês estavam tentando se apoderar do domínio da igreja, ter o domínio da igreja, está aí, a congregação se manifestou e você não atendeu o conselho dos ministros, tá? Para não se envolver com a maçonaria. Você permaneceu na maçonaria, envolvido com a maçonaria. Fica sabendo de uma coisa, você fica me ameaçando, é perigoso Deus me colocar na tua frente, tá? Olhando bem no olho, tá entendendo? Olho no olho. E você vai saber o que é um homem de Deus, entendeu? E você vai gelar o sangue nas suas veias, e você vai borrar suas calças, seu covarde. Viu? A congregação, o cristianismo não aceita esse tipo de coisa. Segredos, grupinhos, se reunindo secretamente, decidindo em bloco as coisas. É o Espírito de Deus que tem que governar a sua igreja. É o Espírito Santo de Deus. Não é homens envolvidos com demônios, tá? E decidindo as coisas da igreja em bloco. Tá ok? Tá? Então é isso. Então não estou respondendo para esse rapaz. Esse rapaz se desqualificou diante de Deus, sabe? Desqualificou. Eu não creio nem que Deus permitiu essa prova na vida dele por causa da minha pessoa. Quem sou eu? Eu sou um miserável pecador. E cheio de... O que eu devo ter dito nesses 14 anos de bobagem, de asneira, tá? Porque... Infelizmente, né, falta recurso, informação, tá? Entendeu? Então, o Senhor, e eu sou uma ovelha, né? Mas o Senhor deve ter outras razões mais profundas, que só Deus sabe, sabe? E algumas pessoas devem saber também a respeito desse rapaz, que eu não sei quem é, mas para Deus se manifestar comigo, Senhor, e me dizer 4, 6 ou 8 vezes, não responda que ele vai fazer pior. Isso é medonho na vida de uma pessoa, sabe? Eu acho que esse rapaz, ele deveria prestar atenção na vida dele, que caminho ele está tomando. Porque veja bem o seguinte, né? Nesse caminho, ele não tem volta. Ele não tem volta, sabe? Eu espero que ele aproveite essa experiência que ele vivenciou comigo e entenda que o caminho que ele está trilhando não é um caminho de estar trilhando caminhos de morte, de perdição. Entendeu? Ele não vai entender assim, né? Ele vai achar que está tudo muito certo, que não é nada disso, tá? Que pode continuar fazendo as coisas desse jeito, é capaz de... Ele colocou os vídeos na internet e retirou, né? Eu não sei por que retirou. Será que foi que ele viu que Deus não se agradou? Acho que não. Ele retirou porque talvez ficou envergonhado das coisas que está falando, compreendeu que falou mal. Ele apaga tudo que ele escreve. Tudo que ele escreve, tudo que ele faz, ele tira, porque ele não quer, ele quer ficar bonitinho na fotografia, sabe? Os comentários todos, ele me desacatando, me desqualificando, ele apagou tudo, sabe? Entendeu? Apagou tudo. Um camaleão, quer ficar bonitinho na fotografia, tal. Quer, ó, tapinha nas costas, aplauso. É. Bom, eu acho que foi em função da maçonaria que ele fez isso, sabe? Os maçons da congregação, porque eles se protegem uns aos outros, né? Bom, não, veja, eu tenho falado a respeito da maçonaria, né? Eu falo, a maçonaria, dentro de uma igreja cristã, ela promove o inferno, sabe? Esses homens aí são perversos, não tem Deus em suas vidas, tá? Ok?
Agora, nem tudo na maçonaria é mentira, destruição, morte. Ó. Nesse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, onde os ministros lá mandaram lá o pessoal do mensalão para a cadeia, que é um fato inédito na história do nosso país, é um fato inédito. Esteja seguro disso, tá? Escondido debaixo de muitas daquelas togas, daqueles juízes, está um coração envolvido com a maçonaria. Tá? Mas como todas as coisas onde o homem está envolvido, há sempre dois lados. Há um lado negro, nefasto, horrível, pavoroso. O ambiente do crime e da morte também. Lá o Collor de Mello, o que ele fez com Paulo César Farias? A quem interessava a queima do arquivo ambulante chamado Paulo César Farias? Mataram Paulo César Farias, junto com a sua amante, que morreu de graça, por estar no lugar errado, na hora errada. Né? E o Augusto, irmão do Paulo César Farias, mandou lavar o ambiente e queimar os colchões. Só que isso aconteceu, não foi? Acho que há 20 anos atrás. Agora eu vi na televisão o Augusto respondendo a respeito desse crime. Eu não vi alguém perguntar a ele por que ele mandou lavar o ambiente, né, e queimar os colchões. Não vi. E por que demorou todos estes anos, quase 20 anos, para tratar desse assunto? O áudio agora que você vai ouvir, tá? Está relatado aqui neste livro, tá vendo aqui, ó? Memórias de uma Guerra Suja, tá? Que é a história de Cláudio Guerra, Dr. Cláudio Guerra, que matou centenas de pessoas. Matou centenas de pessoas, cruelmente. Culpados e inocentes, tá? Está contando nesse livro aí. Porque se converteu ao cristianismo, é um servo de Deus, um seguidor de Jesus Cristo, e quer pôr a sua vida a limpo. Tá? Então, durante esse áudio aí, eu vou usar uma imagem que está escrita Maçonaria na Congregação Cristã do Brasil. Bem, esse áudio nada tem a ver com a congregação. Tá? É o doutor José Renato Pedrosa, tá? Um médico, que está fazendo uma palestra, e ele convida o doutor Cláudio Guerra, hoje um servo de Deus, seguidor de Jesus Cristo, a dar o seu testemunho como maçom, matando gente por aí. Matou centenas de pessoas. Entendeu? Então eu vou colocar esse áudio para você ver como é que essa turma age, como é que essa irmandade age, a maneira deles atuarem no meio da sociedade. Nesse áudio, e saber que tem coisas boas. O José Renato Pedrosa vai começar falando sobre a moralidade maçônica. O que eles apresentam, o discurso público. Você vai apresentar também um fato, né, ocorrido na vida do Dr. Cláudio Guerra, e depois ele vai mostrar a verdade oculta da maneira como agem o pessoal da maçonaria. Presta atenção. Vamos ver então. Moral é para a maçonaria uma ciência com base no entendimento humano. É a lei natural e universal que rege todos os seres racionais e livres. É a demonstração científica da consciência. E essa maravilhosa ciência nos ensina nossos deveres e a razão
do uso dos nossos direitos, ao penetrar a moral no mais profundo da nossa alma e sentimentos, o triunfo da verdade e da justiça. Está aqui conosco, que testemunhou aqui no início da palestra, não sei se o irmão gravou o que o Cláudio Guerra falou. Não, pois é, mas Cláudio Guerra, então vem aqui agora, por favor, que eu quero que ele participe, que esse DVD é um crente desse que o diabo enganou ele, mas ele agora está dando uma rasteira no diabo. Ele é de Jesus. E falar aquilo que o senhor falou rapidamente, que vai fazer parte do nosso DVD, que é muito importante, sobre a moralidade maçônica, que falaram aqui, que está nesse livro. O senhor repetir rapidinho para a gente, por favor. Glórias a Deus. Repetindo, amados irmãos, o que eu falei antes, nos anos 70, né, eu era maçom, né, e aconteceu um crime no centro da cidade para uma pessoa que pertencia à elite da sociedade capixaba. Ele era um advogado e era casado, com filhos, e era amante da secretária. Isso é moral? Isso é moral? Né? Ali está dizendo que é, né? Isso é moralidade maçônica. Aí, meus amados... No site da Assembleia de Deus. Aí, meus amados, essa amante dele queria deixá-lo. E ele parece que gostava dela, não é uma maneira, né, de gostar matando, mas ele matou sua secretária. E como ele era maçom, nessa época, eu era aprendiz, tinha iniciado recentemente na maçonaria, estava aquela influência, naquela dependência dos irmãos, né, que tinha maiores dentro da maçonaria. E me procuraram, né, eu era delegado da segurança patrimonial nessa época, e ali eu fui, né, quase, não é obrigado, né, mas para satisfazer a irmandade, né, eu tive que transformar. Dá licença, então, isso é moralidade desse tipo que você fez, corresponde a toda a irmandade, né? Não é só de uma pessoa só, eles são coniventes com tudo isso, né? Com esse crime. Com certeza, irmão, com certeza. Isso aí é prática, né? O irmão é maçom, você tem que fazer o impossível para resolver. Não só ali na parte de delegado, como não era o caso meu ali, mas em todos os aspectos. O maçom é ajudado, né? Fica impune. Nesse caso aí, o advogado ficou impune, porque eu tive que mudar a cena do crime, né, para poder dar aparência de um suicídio da jovem. Né? Ali naquela época eu cometi um crime. O caso PC Faria, específico. É idêntico, né? É idêntico. Né? Isso que é moral, hein, irmão? Isso que é moral. Idêntico. Ele estava com seguranças da PM lá dentro, e misteriosamente ele e a amante, né? É uma coisa inexplicável, né? É explicável, né? Mas agora está sendo explicado. Mas aí, irmão, foi isso que aconteceu, não tomando o tempo dos irmãos, mas dando esse testemunho. Por que eu faço isso hoje, irmãos? Porque hoje eu sirvo ao Senhor, meu Deus. E não tem que temer ninguém. Eu sei que com isso aqui, ainda mais que ainda os irmãos eram do conhecimento de quem mora aqui no Espírito Santo, eu ainda vivo sob a dependência do judiciário, que eu ainda continuo precisando do judiciário. Isso talvez aqui me traga prejuízo, irmãos, mas em nome de Jesus, como o irmão aqui, Pedrosa, não teme, eu também não temo. Por Jesus eu faço qualquer sacrifício, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém, meus irmãos? Deixa eu falar. Isso, salva de palmas. Esse é brasileiro e você está fazendo isso por amor aos maçons, para que eles não sejam enganados, como nós também, 95% dos maçons são enganados, e o Alberto Paik disse, eles são enganados e merecem ser enganados. Irmão, porque quando a gente fala isso, eles dizem o Pedrosa é um mentiroso, e está aqui no livro que nenhuma editora evangélica, é um livro em português, publica, tá? Para confirmar esse seu testemunho. Está aqui, maçonaria, o engano fatal, exposição da maçonaria por seus principais líderes. E aqui ele mostra na página 165, para o senhor ler aqui comigo, ó, C,
mentir e cometer perjúrio. Os maçons juram manter os segredos do outro maçom, protegendo, mesmo que isso exija ocultar a evidência de um crime. O senhor está 100% com a moralidade maçônica que o senhor está falando aqui. Em alguns graus, a traição e o homicídio são exceções. Em outros graus superiores, não há exceção para essa promessa de esconder a verdade. Os graus superiores não têm o menor compromisso com a verdade. Isso que está escrito aqui, que o irmão falou. As obrigações, se os ensinos maçônicos forem aceitos, pode exigir que o maçom preste falso testemunho, cometa perjúrio ou, no caso de um juiz, dê uma sentença falsa a fim de proteger outro maçom. A Bíblia é novamente muito explícita ao ensinar que jamais devemos mentir ou prestar falso testemunho, e afirma que os mentirosos são atirados no lago de fogo. Muito obrigado. O senhor está realmente falando a verdade. Amém. Confirme isso daqui. Que Deus continue. Mais um brasileiro de bem e de valor, tipo o William Morgan, né? Obrigado pela sua participação. Então, aqui está no... Entende? Então, eles estão na justiça, eles fazem retardar os processos, dão sentenças favoráveis aos criminosos. Entende? Porque um maçom jura proteger o outro maçom até com a própria vida. Então, isso é o mundo. Viu? Isso é o mundo. A palavra de Deus é muito clara a respeito disso. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Entendeu? Não está nele. Então, e não é só isso aí que eu contei agora para vocês. Que vocês estão vendo se desenrolar diante dos vossos olhos todos os dias, todas as semanas e todos os meses. A injustiça, a deslealdade, o crime, acobertado por homens envolvidos, muitos deles com maçonaria, porque são irmãozinhos, sabe? Precisam se proteger. Entendeu? Então tem um lado bom, tem um lado bom, tem um lado bom. Sou obrigado a reconhecer que tem o seu lado bom. Mas tem o seu lado perverso. Tem um lado perverso. Né? E a palavra de Deus é clara. Quem ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Tá? Esses homens são envolvidos com uma religião apóstata e demoníaca, que contraria princípios elementares do cristianismo. Entendeu? E o cristianismo não suporta tais coisas. Não está no exemplo de Jesus Cristo, que ele falou abertamente ao mundo, ele nada disse em oculto. Está lá registrado.
os apóstolos falaram isso abertamente, ensinando as coisas de Deus de casa em casa. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, diz que nada disse em oculto, que revelou às comunidades cristãs todo o propósito de Deus. A primeira reunião dos apóstolos, lá em Atos 15, mostra que na reunião dos apóstolos, toda a comunidade cristã estava presente. Eles não decidiram nada, mas eles viram e ouviram tudo que foi decidido. E estas decisões foram colocadas em cartas e enviadas a todas as comunidades cristãs espalhadas lá pelo mundo da época, e eram lidas para todos ouvirem estas decisões. A igreja cristã, a comunidade cristã precisa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. É como falava lá naquele quadro que foi retirado, logo da entrada, né, do templo das congregações. Está lembrado o que esse quadro dizia? Hein? Jesus é a cabeça da igreja. O Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. Sua organização é a caridade de Deus no coração dos seus membros, que é o vínculo da perfeição. Onde esses três não governam, é Satanás quem governa em forma de homem para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Então nem tudo aí que eles fazem aí é condenável, etc. Tal. Não, mas dentro da congregação isso é nefasto. Estes homens são instrumentos do diabo. Porque a igreja, uma comunidade cristã, tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Tá? Não é por homens envolvidos com sociedades secretas decidindo em bloco, os caminhos que uma igreja deve tomar. Entendeu?